Fala aí, futura aprovada, tudo bem? Prof. Jéssica Fonte aqui na área e hoje eu vim com uma revisão usando questões da SpaceX para fazer uma revisão aí de temas que eu acho que pode cair na nossa prova. E devido à temática, né, devido a tudo que está acontecendo dentro da Palestina, na faixa de Gaza, eu aposto numa questão sobre conflito árabe-israelense ou sobre Oriente Médio, especificamente sobre conflitos, tá? Então, falando aí sobre macro tema, eu acho realmente que pode cair Oriente Médio e conflitos. E se eu puder dar a minha dica aí especificamente, fazer a minha premonição, dentro desses conflitos do Oriente Médio, acredito que pode cair conflito da Palestina, conflito árabe-israelense. Eu trouxe duas questões, né, duas vezes que já tivemos esse tema dentro da prova e como a banca pede, né? Então, para a gente saber aí. E eu fazer algumas avaliações de como que poderia vir esse ano. Essa questão aqui é uma questão de 2012, mas, professor, esse conflito aí é assim tão longo? É, gente. O primeiro conflito árabe-israelense é de 1948. Então, a Primeira Guerra Árabe-Israelense é de 1948. E a gente tem diversos conflitos dentro desse grande conflito, né? A gente tem a Guerra de Independência em 48, o próprio conflito de Suez envolvendo o Egito, a França e a Inglaterra, né, pelo Canal de Suez. A gente tem a Guerra de Seis Dias, a gente tem o Yom Kippur. Então, assim, são vários conflitos dentro desse conflito. E ano passado a gente inicia a Guerra de Gaza, tá? Então é um conflito muito antigo, mas muito atual. Então, obviamente, ele pode vir de novo, tá? Então a gente teve uma questão em 2012, uma questão em 2020. Ah, professora, mas não é tão recente? É recente, né? 2020 foi tipo ontem, mas a PrEP, ela é muito ligada ao que está acontecendo, né? Então, geralmente, quando a gente tem um conflito que é tão assim latente, ele tende a trazer no próximo ano a questão sobre esse conflito. É uma característica da SpaceX que geralmente ela segue, tá? Então, por isso que eu tô aqui falando para vocês conflitos. E o conflito da Palestina. Mas lembrando que a gente pode ter outros conflitos do Oriente Médio, tá? Então, tem a questão do Iêmen, a gente tem a questão da Primavera Árabe, a gente tem vários conflitos, não somente no Oriente Médio, especificamente da Península Arábica, mas no próprio Oriente Médio político, né, onde pega ali o mundo árabe no norte da África, tá? Então a gente teve ano passado vários golpes militares no continente africano, nessa parte do continente africano que é do islamismo, então a gente teve um grande cinturão de golpe, uma Primavera Árabe 2.0. Então também pode cair, assim, mas especificamente eu acredito que esse ano a gente tenha um tema aí especificamente sobre conflito árabe-israelense, tá? E vamos lá, ele fala o seguinte pra gente: o conflito árabe-israelense está relacionado com a criação de um Estado judeu na Palestina em 1948. Em 1948 a gente tem a Primeira Guerra, que é a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra de Independência de Israel. Israel é um Estado criado em 1945 a partir de uma decisão unilateral da ONU de repartir a Palestina, né? Então a Palestina era um estado árabe onde viviam os árabes e os palestinos. E em 1945, no momento ali do pós-Segunda Guerra Mundial, frente ao fortalecimento de um movimento sionista e de uma tomada, né, de consciência desse movimento sionista pelo mundo, principalmente do mundo ocidental, já politicamente falando, pós-Segunda Guerra Mundial, e também pela questão de como do sofrimento que os judeus tiveram, né, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a criação, né, dentro da Palestina, de um Estado judeu, de um Estado de Israel, tá? Então é o que a gente vai chamar de partilha da Palestina. Então a partilha da Palestina foi em 1945. Obviamente, os árabes, né, os palestinos, eles não vão aceitar essa criação unilateral de um Estado, da retirada de uma parte, né, da Palestina para a criação do Estado de Israel. Lembrando que, além da retirada de uma parte da Palestina para a criação do Estado, a gente teve a internacionalização de Jerusalém, até mesmo porque a internacionalização significa que seria uma área internacional que seria comandada pela ONU. E assim, isso vai criar uma insatisfação muito grande dentro da Palestina e uma insatisfação muito grande dos países árabes. Porque, obviamente, eles vão começar a temer de que se a ONU fez aquilo com a Palestina, ela poderia fazer isso com outros estados árabes, né? E como eu falei, foi de forma unilateral
E não foi uma decisão que partiu de dentro para fora, né? Ou seja, que partiu dos países árabes, que partiu ali daquela área para fora. Ele foi uma decisão, né, dos países ocidentais, foi uma decisão, né, que não envolveu diretamente uma escolha desses países ou das lideranças dessa região, tá? E aí, em 1948, a gente vai ter uma guerra e vai levar à independência do Estado de Israel. Então, aí o Estado de Israel ele aparece, né, como um Estado, e o desaparecimento da Palestina como área dos palestinos. E aí, uma migração em massa dos palestinos e etc. Ah, professora, mas então a Palestina não existe. Não, a Palestina não existe mais, tá? O que a gente chamava de Palestina não existe mais. Hoje temos uma tendência a chamar de Palestinas áreas onde os palestinos vivem, mas de uma certa maneira essa Palestina, onde seria ali a faixa de Gaza e a Cisjordânia, eles fazem parte de Israel. E outra coisa, são áreas que não possuem uma continuidade territorial, tá? Então a faixa de Gaza, próxima ali ao Egito, e pertencia ao Egito, ela está totalmente desconexa territorialmente com a Cisjordânia, que é onde está a maior parte dos palestinos, que fica ali mais uma área mais norte, nordeste de Israel, tá? Enquanto a faixa de Gaza fica numa parte mais sul, sudoeste. Aí ele fala o seguinte: o conflito árabe-israelense está relacionado com a criação do Estado judeu na Palestina em 1948. Essa região era então habitada por árabes muçulmanos que se opuseram à divisão das terras. Lembrando que nesse contexto, a guerra árabe-israelense, ela é uma guerra territorial, mas ela também é uma guerra religiosa, porque envolve ali, né, o embate entre árabes muçulmanos e hebreus judeus, né? Então a gente está falando sobre o islamismo versus o judaísmo. As guerras entre os dois povos transformaram o Oriente Médio numa das regiões mais instáveis do globo. A ONU não apoiou, então vamos lá, ó. A ONU não apoiou e se absteve de qualquer envolvimento no processo de criação do Estado de Israel. Bem, gente, acabei de falar para vocês que quem criou o Estado de Israel foi a recém-criada ONU em 1945, né? Lembrando que a ONU ela foi criada no momento de pós-Segunda Guerra Mundial. A ideia ali era fazer uma união entre países para que evitasse novos conflitos a níveis globais. E uma das grandes resoluções iniciais foi resolver essa problemática associada ao Estado judeu, né? Ali no Oriente Médio, etc. Então a ONU não apoiou? Gente, a ONU estava ali totalmente. Foi ela a grande responsável, tá? Pela criação do plano de partilha da Palestina, tá? Então aqui não faz sentido a gente ter. Então aqui ela que criou o plano de partilha da Palestina. Então, essa aqui está incorreta. Então, não pode ser a letra E, não pode ser a letra C. E ok. A mais decisiva das guerras árabe-israelenses, do ponto de vista de alteração das fronteiras, foi a Guerra dos 6 Dias, de fato, em 1967, quando Israel ocupou o Sinai, faixa de Gaza, Cisjordânia e colinas de Golã. Gente, a gente vai ter diversas guerras, as mais importantes vai ser a Guerra de Independência, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur. A Guerra dos 6 Dias, né, vai ser o momento onde a gente vai ter a expansão territorial de Israel. Israel, apesar da gente ter a invasão de Israel pelos países árabes, Israel vai ganhar a guerra e ela vai tomar algumas áreas. Então, vai tomar as colinas de Golã da Síria, vai tomar a Jordânia da Síria, vai tomar a Cisjordânia da Jordânia, tá? Vai tomar Jerusalém Oriental, que também pertencia à Jordânia, vai tomar a Península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, tá? E assim, hoje, somente a Península do Sinai foi devolvida, e é nesse sentido aqui que a gente vai ter esse conflito se tornando um conflito também de dimensões hídricas, tá? Por quê? Na Cisjordânia, nas colinas de Golã, a gente tem a colina de Golã nascente do Rio Jordão. A Cisjordânia tem o corpo do Rio Jordão, né? Então, de uma certa maneira, a gente vê aqui que ele tem uma tomada de áreas, de territórios que são muito estratégicos, né? Porque são de nascentes de rios e do único rio perene que a gente tem da região, né? Da área, da grande bacia perene da área, tá? E aí, gente, por mais que ele não tenha retirado, né? A gente, dentro da Guerra dos 6 Dias, a gente vai ter o envolvimento de alguns países, né? Devido à retirada de territórios. Então, tem o Egito, tem a Síria, tem a Cisjordânia, tem a Jordânia, né? Que perdeu a Cisjordânia. Eu fico confuso. Toda hora trocando, né? Mas a Cisjordânia é uma área de Israel hoje, que é onde tem os enclaves palestinos, foi tirada da Jordânia. E a gente também vai ter na Guerra dos 6 Dias o Líbano, tá? Então a gente também, porque
tem a ver ali as fronteiras, etc. E a gente também tem o Rio Jordão passando pelo Líbano, tá? Então hoje, quando a gente olha para a questão da guerra de Gaza e vê o Líbano hoje como um grande atuante, um grande personagem dentro desse contexto, né? É porque também está associado lá com a Guerra dos 6 Dias, tá? Então essa aqui está correta, tá? Então aqui as colinas de Golã foram tiradas da Síria, a Cisjordânia da Jordânia. Lembrando que Jerusalém Oriental também, Jerusalém Oriental também, faixa de Gaza e a Península do Sinai. E a Península do Sinai, gente, ela foi devolvida durante o Acordo de Camp David. O que acontece? Durante a década de 50, a gente vai ter uma aproximação do Egito com a União Soviética, tá? Tanto que vai ser a União Soviética, a gente tá falando de contexto de Guerra Fria, né? Que vai, de uma certa maneira, dar um apoio ali para o Egito durante o conflito de Suez. Mas o Egito vai romper com a União Soviética, que vai se aproximar dos Estados Unidos ali durante a década de 70. E os Estados Unidos ele vai conseguir mediar um acordo entre Israel e o Egito e a devolução, né, da Península do Sinai para o Egito, tá? E aí a ideia era que o Egito fosse o primeiro país árabe, lembrando que o Egito está no continente africano, mas ele faz parte do mundo árabe político. Ele seria ali o primeiro país árabe a reconhecer Israel na região. É importante, né? Já que Israel ele vai se tornar um grande aliado dos Estados Unidos, principalmente a partir de Yom Kippur, tá? Então é necessário você ter ali um representante dos valores cristãos ocidentais, cristãos judaicos ocidentais, na verdade, né? Dentro de uma área extremamente estratégica como é a área do Oriente Médio. Lembrando, gente, que quando a gente está falando sobre o judaísmo, a gente está falando de uma religião que é predominantemente ali em Israel, mas esse judaísmo, ele é espalhado, tá? Ele é espalhado na Europa, ele é espalhado nos Estados Unidos, então a gente não pode negar que quando a gente fala sobre Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, a gente tem esses valores judaicos também impressos na sociedade estadunidense. Então, por isso que esse apoio quase que incondicional também vem dessas similaridades, tá? Até mesmo porque durante o período da diáspora judaica, a gente vai ter vários judeus indo para a Europa e posteriormente indo para os Estados Unidos. Então a gente tem muitos judeus e hoje o que une eles é a religião, não é mais a etnia. A gente tem muitos judeus na Europa, muitos judeus nos Estados Unidos, o que acaba fazendo com que a gente tenha uma aproximação muito grande desses países com Israel, tá? E a gente não pode esquecer, né, que o Oriente Médio, ele é uma área muito estratégica no mundo. E aí eu preciso, né, os Estados Unidos, a Europa, ele precisa ter ali representantes de seus valores capitalistas, de seus valores, né, religiosos na região, tá? Então é isso. Então essa aqui está correta. Aí, como essa aí está correta, não, a gente não consegue eliminar, até mesmo porque todas têm a 2 correta, tá? Bem, vamos ver se a 3 está correta. Os conflitos acabaram levando à formação de campos de refugiados, onde passaram a viver milhares de palestinos. Ok, isso aqui também está correta, tá? Principalmente pós Primeira Guerra, né, que é a Guerra de Independência, a gente vai ter uma migração em massa, né? Nessa primeira leva, mais de 700 mil palestinos vão sair dessa área, então vão ir para as outras áreas, vão ir para outros países, vão para a Síria, vão para o Egito, vão para a Jordânia, e aí muitas vezes vão viver até mesmo em assentamentos dentro de Israel, e aí dentro de enclaves, e aí os principais enclaves que a gente tem de fato, né, é Gaza, a faixa de Gaza, e a Cisjordânia. Lembrando, gente, que por mais que isso aqui sejam áreas que são consideradas autônomas dentro de Israel, né, eles pertencem ainda a Israel. Né? Israel, ali no início dos anos 2000, devido a uma pressão internacional, deu uma autonomia tanto para a faixa de Gaza quanto para a Cisjordânia, mas continuam fazendo parte de Israel, tá? Então, a 3 também está correta. A gente vai eliminar aqui a letra D. Em 1973, com a Guerra de Yom Kippur. Então, aqui, ó, vamos ver se a 4 está correta. Aqui, no caso, a 4 vai estar correta, tá? Porque tem aqui tanto na A quanto na B. E o que vai fazer diferença pra gente é a 5, tá? Mas, então, só vamos ler aqui, ó. Em 1973, com a Guerra de Yom Kippur, a OPEP
interrompeu o fornecimento de petróleo para os países aliados de Israel, provocando um grande aumento nos preços do produto. Outra coisa, a gente teve um aumento significativo, né, do preço, o que vai levar a gente a primeiro choque do petróleo, tá? Primeiro choque do petróleo. Então tá corretinho aqui. Lembrando que a gente tem pelo menos 2 grandes choques do petróleo. O primeiro choque do petróleo ligado a Yom Kippur e o segundo em 1979 ligado à Revolução Iraniana. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética buscaram uma política neutra. Não, tá? Tanto que a gente vai ver a União Soviética se aliando ao Egito no conflito de Suez, né? E os Estados Unidos se aliando a Israel, né? Posteriormente, e aí criando, né? Uma instabilidade maior ainda para essa área. Então essa aqui está incorreta. Gabarito, letra B. Gente, vai ser muito difícil a gente ver de fato uma política que seja neutra, tá? De um país ou outro. Na Guerra de Suez, os Estados Unidos até não quis se envolver. Então a gente até tem uma neutralidade, apesar, né, de ser uma guerra que envolvia aliados ali como França e Inglaterra. O conflito árabe-israelense contribui inequivocamente para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais estáveis do mundo. Olha, isso aqui é uma questão de 2012, isso aqui é uma questão de 2020, e ele trouxe essa ideia do Oriente Médio numa das regiões mais instáveis do globo. E qual é o papel da Guerra da Palestina nesse sentido, né? Para trazer essa instabilidade. Mas traz essa instabilidade porque envolve vários países árabes, envolve ali uma crise interna muito grande, tá? Uma crise que envolve refugiados, uma crise que envolve tomadas de territórios, que envolve hidroconflitos, que envolve muitas dimensões, tá? Sobre esse importante foco de tensão, é correto afirmar. A Guerra de Yom Kippur, em 1967, gente, olha como é importante. Yom Kippur é de 1973, primeiro choque do petróleo. 1967 é a Guerra dos 6 Dias. Então tá errado. Guerra dos 6 Dias. Marcou o ápice da expansão territorial de Israel. E aí a gente viu que ele trouxe isso aqui pra gente também, tá? Aqui, ó. A mais decisiva das guerras árabe-israelenses, do ponto de vista da alteração das fronteiras, foi a Guerra de 6 Dias em 67. Então ele colocou quase a mesma questão aqui, tá? O ápice da expansão territorial de Israel é a Guerra dos 6 Dias, não é a Guerra de Yom Kippur. A cidade de Jerusalém, então essa aqui é falsa, tá? Então a gente vai eliminar a letra a gente vai eliminar a letra B, ok. A cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade. Tá? Então, o Oriente Médio ele é conhecido como o berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, uma região. Jerusalém é uma área sagrada, tanto que quando houve o plano de partilha da Palestina, Jerusalém seria uma área internacional que seria organizada e administrada pela ONU, exatamente porque todas as religiões iriam querê-la, tá? Porque é uma área extremamente importante para as 3 religiões, tá? Para o cristianismo, para o islamismo, para o judaísmo. E aí, então, não pode ser de ninguém, vai ser da ONU, tá? Hoje é de Israel. O que é decisivo para gerar a instabilidade da região. Essa aqui é verdadeira, tá? Então a gente elimina a letra E. A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito. Esse conflito, a partir da Guerra de 6 Dias, se torna um hidroconflito. Por quê? Porque a gente tem a tomada das colinas de Golã, onde tem a nascente do Rio Jordão, e a Cisjordânia, que tem o corpo do Rio Jordão, tá? Então Israel ele toma simplesmente todo o rio, e o rio ele é muito importante para a irrigação, ele é muito importante, o Rio Jordão, muito importante para a irrigação, muito importante para a geração de energia hidrelétrica para aquela região, então para energia, tá? Então o país que detém a bacia, ele vai ter ali a dominância dos outros países, tá? Tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Essa aqui também está correta. Então, gabarito letra C. Vamos ver o que está errado na 4. Pelos acordos de Oslo, a Organização pela Libertação da Palestina e o Hamas reconheceram o Estado de Israel. Gente, o acordo de Oslo, ele foi o acordo que a gente teve uma decisão daqui a... Foi o momento onde a gente vai ter a criação do Estado da Palestina. Vai ser uma decisão feita pelo Estado de Israel, vai ser feita pelo OLP, não pelo Hamas, tá? O Hamas aqui não tem nenhuma decisão. O Hamas hoje, de uma certa maneira, é um grupo político que domina, né, a área da faixa de Gaza. Lembrando que eles foram colocados ali, né, no início dos anos 2000 por eleições,
quando Israel ele dá uma certa autonomia para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia, a gente tem eleições para ver as lideranças políticas. O Hamas ganha na faixa de Gaza, mas logo que ele ganha, ele retira as eleições e expulsa opositores, tá? Então ele começa de uma certa maneira a atuar de forma ditatorial, autoritária ali na faixa de Gaza, né, liderando ali os palestinos de forma autoritária. Não é o Hamas, mas é a Organização pela Libertação da Palestina, sim, que eles é o grupo responsável aí pela, pelas questões associadas, pelas questões políticas associadas à Palestina, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a Palestina na ONU, a gente vai ver que a representação política da Palestina na ONU vai ser a Organização pela Libertação da Palestina e que hoje é feita, né, pelo grupo Al-Fatah, tá? Então aqui, ó, Al-Fatah. Reconhecer o Estado de Israel. Não, reconhecer o Estado da Palestina, que se comprometeu a devolver os territórios ocupados na quais teria criado um Estado palestino, tá? Então, aqui eles trocaram, né? Então, o acordo de Oslo, ele foi feito pelo representante da Organização pela Libertação da Palestina e o Yasser Arafat, pelo Isaac Rabin, que foi assassinado por um fundamentalista religioso judaico que não aceitou, né, esse acordo. E aí, depois do assassinato do Rabin, acabou que as negociações elas ficaram paradas. E as negociações elas envolviam principalmente, né, uma tentativa de acordo de paz, uma retirada de Israel do Líbano, a questão de Jerusalém, o término dos conflitos, a abertura das negociações dos territórios ocupados. Então seria ali o grande acordo para finalizar, né, esse grande conflito e acabou que depois disso nunca mais a gente teve algo tão próximo a isso, tá? E foi também mediado pelos Estados Unidos, lá pelo Bill Clinton. Tudo bem? É isso, então. Acho que tudo que se cair novamente, a gente vai ter de novo a questão do choque do petróleo, a relação com o Yom Kippur, o que foi Yom Kippur, quais foram as consequências, né, do primeiro choque. A gente tem a questão da Guerra dos 6 Dias, quais são os territórios tomados, a questão do acordo de Camp David, o acordo de Oslo, tá? Então, uma próxima questão envolveria também esses pontos. Ok, é isso. Muito obrigado. Agradeço a atenção. Já deixa aqui seu like, compartilha, deixa seu feedback, porque é extremamente importante aqui para a Prof. E me siga nas redes sociais, porque lá todos os dias eu estou falando sobre geografia, geopolítica, atualidade para concursos. Vejo vocês numa próxima. Até mais.